bora dar uma olhada num universo que a gente achava que conhecia de cor, mas por um ângulo completamente novo. Vamos analisar uma fanfiction que se atreve a fazer uma pergunta bem ousada. E se a história que a gente ama tivesse acontecido de um jeito totalmente diferente? A ideia aqui é simples, mas, nossa, muda tudo. Imagina só, um Harry Potter que não é mais aquele garoto assustado de 11 anos. Pelo contrário, ele é um bruxo com mais de 100 anos de experiência, veterano de guerra, absurdamente poderoso, que de repente volta para o ponto de partida. Como que cada momento que a gente conhece seria afetado por isso? E essa frase aqui é ela que abre todas as portas. Não é só uma viagem no tempo, entende? É o poder e a sabedoria de um século inteiro presos no corpo de um menino de volta para o lugar mais humilhante da vida dele. É essa tensão entre o poder que ele tem e a situação indefesa em que ele se encontra que move a história toda. Então, como essa jornada maluca começa? Pois é, não começa com um plano genial, não. Começa com uma confusão total. É o choque de acordar de repente num pesadelo que ele achou que tinha ficado para trás para sempre. O primeiro momento é puro choque. O Harry abre os olhos, esperando ver o teto do dormitório dele, mas o que ele encontra é a poeira e o aperto sufocante do armário. É um retorno a um passado que ele lutou muito para esquecer, e a primeira reação dele não é de entendimento, é uma confusão que bate fundo. E aí, as pistas começam a aparecer, uma atrás da outra. A fraqueza no corpo de 11 anos, o pânico de procurar a varinha e não achar nada, e então aquela voz esganiçada da tia dele, a imagem dos óculos quebrados é a peça final do quebra-cabeça. Não tem jeito, ele voltou. E o mais impressionante é que antes mesmo de ele sair do armário, a gente já tem a prova de que esse não é o mesmo garoto. Um simples movimento de dedo, um ato de magia sem varinha que a maioria dos bruxos adultos sonharia em fazer e ele faz sem esforço nenhum. O corpo pode ser de criança, mas a magia que corre nele é antiga e poderosa. E essa pequena demonstração de poder é só a pontinha do iceberg. A história já deixa bem claro o contraste absurdo entre o garoto vulnerável que a gente conhecia e o homem experiente que ele se tornou, agora preso no passado. Cara, a diferença é gritante. De um lado, o menino assustado que não sabia de nada. Do outro, um mestre em magia não verbal, um campeão de duelos. Essa mudança não é só sobre poder, é sobre mentalidade. Ele não vai mais reagir às coisas, ele vai agir. E é isso que muda completamente o jogo. Aí, claro, acontece aquele momento que todo mundo conhece, a chegada da carta de Hogwarts. Só que onde antes tinha surpresa e confusão, agora só tem uma confirmação. Para esse Harry, não é um convite para um mundo novo. É uma convocação para um campo de batalha que ele conhece muito, muito bem. Com a carta na mão, o confronto com os Dursleys é inevitável. Mas, dessa vez, o menino encolhido no armário não existe mais. O jogo de poder naquela casa está prestes a virar, e de um jeito que ninguém ali espera. E o estopim é o de sempre, né? O grito do Duda é o gatilho que sempre acendia a raiva do tio Walter. A antiga dinâmica tenta se impor de novo, mas ela está prestes a bater de frente, com uma realidade completamente nova. Só que dessa vez, quando o tio Walter vem pra cima, cego de raiva, ele não encontra o menino assustado. Ele encontra o instinto de um veterano de guerra. Um simples levantar de mão e a magia silenciosa que o Harry comanda muda tudo naquela sala. Para sempre. E o feitiço que ele usa é um dos mais básicos que existem, o Wingardium Leviosa, que qualquer aluno de primeiro ano aprende, mas na mão dele, esse feitiço simples vira uma demonstração de controle absoluto, levantando o tio Walter no ar como se ele fosse uma pena. Depois de deixar o tio flutuando e ainda selar a boca dele com magia para ele parar de gritar, o Harry simplesmente pergunta isso. Essa calma, essa frieza educada, mostra um nível de controle que os Dursleys não conseguem nem começar a entender. Mas é a reação da Petúnia que entrega o ouro. O choque dela não é só com a magia, é com o quando. A frase dela ainda nem foi para Hogwarts é um deslize gigantesco. Ela sabe muito mais do que já admitiu, e o novo Harry, com a cabeça que tem, percebe isso na hora. E o Harry, percebendo isso na hora, joga sujo. Ele usa o conhecimento avançado dele como uma arma psicológica. Ele menciona a legilimência, um tipo de magia super complexa e invasiva, não para usar, mas só como uma ameaça. É uma jogada de mestre que encurrala a Petúnia e a força a falar sobre o passado dos pais dele. Bom, depois de toda essa confusão, o Harry finalmente pega a carta de Hogwarts, esperando que tudo seja exatamente como ele se lembra. Mas ele encontra um pequeno detalhe, uma única assinatura, que prova que esse passado não é bem o passado que ele conhecia. Pressionada,
A Petúnia acaba contando a história que o Harry já tá cansado de saber. Os pais dele, a magia, o bruxo das trevas que matou todo mundo. Tudo parece se encaixar perfeitamente com as memórias dele, até ele olhar o final da carta. E isso levanta a questão principal. Na superfície, tudo parece igual, mas a história nos dá uma virada de chave, sutil, mas que muda tudo. E essa virada está em um único nome no final da carta de Hogwarts. A diferença é gritante e muda tudo. Na memória do Harry, o diretor de Hogwarts nessa época era o Phineas Nigellus Black, um cara que ele detestava. Mas a carta que ele está segurando é assinada por Albus Dumbledore. A prova está ali, preta no branco. Alguma coisa fundamental na linha do tempo mudou. Ele não está só no passado dele, ele está num passado diferente. E a reação do Harry ao descobrir que a realidade inteira mudou não é pânico, é alegria. Parece que o ódio dele pelo diretor Black é tão grande que transcende o tempo e o espaço. Só a ideia de que o Black pode estar morto nessa linha do tempo já deixa ele feliz, terminando o capítulo com um humor bem peculiar. E isso nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Um Harry Potter com a sabedoria de um século e poder para reescrever a realidade não é só um menino indo para a escola. Ele é uma força da natureza completamente imprevisível. A questão não é mais se ele pode vencer, mas o que ele vai se tornar no processo. Um herói ou uma ameaça ainda maior do que qualquer outra que ele já enfrentou.